Pais queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar a aula de hoje. O tema da nossa aula é a origem dos batistas. E nós queremos então tratar desse assunto com você para a gente refletir como a nossa denominação se originou. Algo interessante que nós podemos refletir no início dessa aula é que muitas pessoas são batistas e elas não sabem por que são batistas. E muitas vezes as nossas denominações, elas têm perdido a sua identidade doutrinária. Muitas vezes igrejas batistas, elas têm sido influenciadas por doutrinas que não são originárias de sua origem. E é por isso que a gente precisa estudar um pouco sobre doutrina. É por isso que a gente precisa estudar um pouco sobre a origem dessa denominação, porque a gente entende que há diferenças em relação às denominações das igrejas brasileiras. Por exemplo, ser batista, pensar como um batista, não é a mesma coisa que pensar como um assembleiano. Não que nós desrespeitamos os assembleianos, mas nós pensamos diferentes. Ser batista não é a mesma coisa que pensar como um católico, por exemplo, ou como um adventista, ou como um testemunho de Jeová, ou como um luterano, ou como uma pessoa que faz parte da igreja congregacional ou da igreja Deus é Amor. Então a gente precisa refletir um pouco sobre quais são as origens do batista, por que eu sou um batista, por que eu faço parte dessa denominação. Então é sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês. A gente vai começar aqui por volta do ano 300 depois de Cristo, onde o imperador Constantino ele assume o poder. Então, nós percebemos que esse imperador ele começa a abraçar a fé cristã. A sua mãe era cristã e antes de se converter, ele teve uma visão. E nessa visão, essa suposta visão, dizia que ele venceria a guerra da qual ele participaria. Então, ele, nesse caso, acabou vencendo essa guerra e ele associou essa vitória à visão que ele teve. E a partir daí, ele começou a abraçar o cristianismo. Não sabemos se a sua conversão ela foi genuína ou foi só baseada na emoção por sua vitória. Mas sabemos que a sua pessoa influenciou bastante a história da igreja, a começar pelo culto. A gente tem aqui, antes de Constantino, os cristãos eles se reuniam escondidos. A igreja cristã era perseguida, não era vista com bons olhos. A igreja ela se reunia em pequenos grupos nas casas, se reunia até mesmo nos cemitérios, porque muitas pessoas não iam procurar os cristãos para intimidá-los ali nos cemitérios. Então, os próprios romanos eles tinham pavor da morte. Muitos dos seus túmulos eles eram muitos dos seus cemitérios, na verdade, eles eram feitos nos subterrâneos. E ali os cristãos se reuniam, os cristãos cantavam, louvavam, eles faziam seus cultos a fim de terem liberdade e conseguirem cultuar em paz o Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Trindade. Eles se reuniam também em pequenos grupos, as cartas elas circulavam nesses pequenos grupos, até mesmo a gente percebe na história da Bíblia, né, as cartas circulando nessas igrejas. E aí isso aconteceu durante esses primeiros 300 anos na história da igreja.
E com o passar do tempo, com a conversão de Constantino, a igreja que era perseguida, ela foi legalizada como a igreja oficial do Império Romano. E aí, a igreja oficial do Império Romano, abraçada pelo imperador, ela teria que mudar toda a sua estética, ela teria que mudar toda a sua realidade para então fazer parte da realidade do imperador. Por exemplo, os cultos que aconteciam nas casas, eles começaram a fazer parte agora de grandes templos, de grandes basílicas, houve também grandes construções para abraçar, nesse caso, a cultura agora na vida da igreja. Então, antes de Constantino, a maioria dos cristãos eram pobres. E agora, com a legalização do cristianismo, a elite amiga do imperador faz parte agora dessa realidade, faz parte agora da história da igreja. Então, agora a nobreza faz parte do cristianismo. E agora o luxo é uma realidade, a riqueza é uma realidade que vem abraçar a cultura da igreja. Antes, aquela cultura de uma vida comum, de uma vida simples, agora passa nesse caso, a ser invadida por uma vida de elite, por uma vida de luxo, por uma vida de riqueza. Então, a conversão de Constantino ela vem ter um impacto sobre a cultura do cotidiano da igreja. A gente tem aqui, por exemplo, a criação da Basílica de São Pedro, ali por volta do ano 326 depois de Cristo. Foi Constantino quem patrocinou a construção dessa basílica, ok? Ele promoveu a construção de outros templos e o objetivo era chamar a atenção, certo? Da cultura cristã. Então você percebe que a vaidade ela começa a abraçar a cultura do cotidiano da igreja. Essa Basílica de São Pedro, você pode ver ela ainda hoje ali no Vaticano, certo? Ali em Roma, no Vaticano, onde o Papa costuma realizar as suas missas, ok? Então, a gente tem aqui incensos tomando de conta dos cultos, ministros eles começam a utilizar vestimentas diferenciadas, não cabia bem um ministro do imperador que fazia parte do Império Romano, ali da cultura do Império Romano, fazer um culto com vestes simples, então as vestes começam a ser diferenciadas. Os poderosos eles começam a se envolver cada vez mais com a igreja, pessoas que realmente tinham dinheiro. Uma igreja que antes era simples começa a adotar a cultura do império. E essa cultura começa a adentrar com as vestimentas, começa a ter hierarquia dentro da igreja, essa cultura começa a influenciar a vida financeira da igreja, essa cultura ela invade as estruturas físicas da igreja, então tudo isso acaba colaborando também para uma mudança de mente da igreja. E após o imperador Constantino, a gente tem aqui o imperador Teodósio, certo? Durante o reinado do imperador Teodósio, por volta do ano 379, o Império Romano ele estava ali sofrendo uma ruptura, estava se fragmentando. Por qual motivo? Por causa das invasões bárbaras. E aí então, devido a essas invasões, o Império ele começa a se enfraquecer. E qual é a ideia de Teodósio? A ideia dele é usar a religião para recuperar essa hegemonia romana. Então ele vê na religião um escape.
Ele vê na religião uma forma de influenciar o povo, para então manter o seu império unificado e resistir a essas invasões bárbaras. E aí a ideia dele foi dividir o império em duas partes: o Império Romano Ocidental, com a sua capital em Roma, e o Império Romano Oriental, com a sua capital em Constantinopla, justamente então para resistir essas invasões bárbaras, certo? E aí esse império ele vai começar a perder força na região ocidental, certo? E a igreja ela vai tendo aí a oportunidade para crescer e para se fortalecer ali precisamente no Império Romano Ocidental. É exatamente aqui, com essas invasões bárbaras, que com o Império fragmentado, que há o surgimento dos papas, ok? Então, esses homens eram homens religiosos, eram homens conhecedores das escrituras e eram homens também administradores. E eles começam a surgir e começam a influenciar o povo a fim de resistirem essas invasões bárbaras e manter o império unificado. Então você percebe que o imperador Teodósio acaba influenciando a política dentro da igreja. Papa significa papai. E o primeiro papa foi o Leão I, certo? E esse homem, além de ser um religioso, ele é também um grande administrador, ele consegue manter a paz no meio dessas invasões bárbaras, e a consequência disso é que ele faz o que o povo quer, manter o império unificado, e por causa disso ele ganha o privilégio do povo. E por ganhar o privilégio e respeito, ele acaba também ganhando poder, ok? E a ideia que se tinha de um Papa é que ele, na verdade, era um substituto do Senhor Jesus, certo? Então, o que ele falava era a verdade. E os papas, eles tiveram muitas influências dentro da igreja. A gente pode perceber que eles deram origem às cruzadas, que eram guerras chamadas de guerras santas, onde quem participava da cruzada ganhava indulgência plena, perdão de pecado pleno. A gente vê com o surgimento do papado a questão das inquisições, que eram ali uma espécie de interrogatório por parte daquele que era considerado herege. Havia ali uma espécie também de tortura nesse interrogatório, nessas inquisições, onde as pessoas elas apresentavam suas queixas contra os ensinamentos católicos. Logo ela participava desse interrogatório. Nós temos as indulgências, que eram objetos considerados sagrados, que eram vendidos pela igreja. Quem comprasse esse objeto receberia perdão do pecado, receberia uma graça, receberia um pedaço no céu. Então a igreja ela também começou a ganhar dinheiro com essas vendas de indulgências, tá ok? Nessa época. E aí, diante do caos do lado ocidental, a igreja com o papado começa a ganhar força. Os papas, além de terem uma influência religiosa, eles começam a ter uma influência política com poder e autoridade. E a igreja ela começa além de ensinar o povo, o que era pouco, né, ensinar o povo as escrituras, ela começa a ganhar uma força política, ela começa a ter uma influência política ali no Império Romano. E aí, ao surgimento aí de Carlos Magno, ok? Durante o seu reinado, ali por volta do ano 800 depois de Cristo, o Papa Leão III ele foi colocado logo como um imperador, certo? E ali ele promoveu o avanço da cultura clássica, da literatura, do estudo teológico,
e ele trouxe uma certa estabilidade para a Europa. Então, durante seu governo, houve paixão pela estética, houve o retorno à beleza, o retorno à poesia, houve toda uma grande influência na cultura daquela época. A gente também nessa época tem a questão do feudalismo, você que já estudou o feudalismo, tá certo? Esse tipo de cultura feudal influenciou muito a igreja, onde no feudalismo a sociedade ela era dividida em camadas sociais e ali essas camadas eram diferenciadas pela vida econômica de cada pessoa, ok? E essas camadas era praticamente uma casta, onde a pessoa que nascia naquela camada praticamente teria que morrer nessa camada, jamais ela conseguiria descer de uma camada ou evoluir para outra, certo? E naquela época do feudalismo, a igreja ela era a mais poderosa instituição feudal. Tudo isso porque ela possuía várias extensões de terras, tá ok? E a gente vê aqui o topo da pirâmide feudal, composto pela realeza e pela igreja, né? O clero, o alto clero. Logo embaixo a gente tem a nobreza, certo? E a gente tem aqui mais embaixo os artesãos, certo? Que eram os artesãos médios, os modestos. E aqui na última camada a gente tem os escravos e os pobres, certo? Foi nessa época também aqui do feudalismo que surgiu os mosteiros, onde os monges ali eles procuravam ter uma vida pura, uma vida afastada da sociedade. Ali eles começaram a construir a literatura, começaram a construir teologia e ali começaram a construir livros de filosofia, a propagação do ensino da ciência. Então, houve também uma época aí de um avanço cultural, certo? Apesar de toda essa corrupção que estava surgindo. Então, com a morte de Carlos Magno, o papado ele vai entrar em decadência. E aí você percebe que com essa decadência há um abraço à corrupção. Nós percebemos então que há uma eleição mais de um papa ao mesmo tempo. Um menino de 15 anos ele chega a ser nomeado um papa da igreja. Há vários assassinatos em relação a essa questão do cargo papal. Nós temos aqui alguns exemplos, né? O Papa Sérgio III, no ano 904, mandou matar os seus concorrentes. Ele teve um relacionamento com um amante. Ele teve um filho que se tornou Papa. A gente tem aqui o Papa João X, que ele morreu sufocado por um travesseiro. A gente tem o Papa João XIV, que foi preso e envenenado. O Papa Bonifácio VIII, que foi também envenenado. O papado naquela época ele era usado como um objeto de poder e de grande influência política. Então, a igreja ela estava ali experimentando uma corrupção, um abraço não somente à questão religiosa, mas também à questão política. Então a igreja se tornou amante do poder e do dinheiro. E aí no ano 1054 surge então um grande cisma dentro da igreja. A igreja que antes era chamada de Igreja Universal, universal porque o evangelho era para todos os povos, ela começa a experimentar uma divisão. Então, acontece esse grande cisma, certo? Então, o porquê desse grande cisma? Certo? Porque as relações elas não estavam bem com a igreja do Oriente, certo? A igreja do Oriente que se concentrava em Constantinopla, porque o império estava dividido e existia duas sedes da igreja, a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente. E houve então o rompimento dessas duas igrejas. Foi daí que surgiu
a Igreja Católica Ortodoxa do Oriente e a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Igreja Católica Romana que a gente conhece hoje ali com sede no Vaticano, em Roma. Antes do ano 1054, a igreja era chamada de Igreja Cristã Universal. O Evangelho ele é universal, ele é para todos os povos. A corrupção que começou a abraçar a igreja então se dividiu em duas. Foi a Igreja Católica, a Igreja Universal Ortodoxa do Oriente, e a Igreja Católica, a Igreja Universal Apostólica Romana. A igreja que a gente conhece hoje ali, com sede em Roma. Então, a divisão ocorreu por questões teológicas, ocorreu por questões políticas e também por questões econômicas, certo? Então, houve uma divisão do centro do poder. O Papa Romano excomunga o Papa Bizantino de Constantinopla e o Papa Bizantino excomunga o Papa Romano, e as duas igrejas elas vão ter ali caminhos totalmente distintos, tá ok? Caminhos totalmente contrários. Também nós já temos a notícia de que esses papas, os papas atuais, né, eles, nesse caso, fizeram uma reunião e ali quebraram, então, esse cisma e fizeram, então, as pazes, certo? E aí surgem, então, as cruzadas, com o Papa Urbano II no ano de 1095 depois de Cristo. A gente percebe que houve o movimento do islamismo, o islamismo com o Maomé ele estava se propagando, ok? Se propagando por toda a Europa. A gente percebe que, nesse caso, eles, com essa propagação, eles estavam conquistando vários países com a sua cultura e com os seus ensinamentos. E aí o movimento de cruzadas foi um movimento de reação aos ensinamentos da cultura islâmica. E aí essas cruzadas realmente eram guerras, onde o Papa dizia que quem lutar por essa causa, a causa de reconquistar as cidades, eles tinham indulgência plena, ok? Ou seja, o perdão pleno de seus pecados. Como se o Papa estivesse dizendo, não importa o pecado que você cometeu, todos os que lutarem nas cruzadas, eles serão perdoados. É uma cultura, uma filosofia parecida com a filosofia islâmica, que dizia que se você se envolvesse em batalhas, Allah ele concederia a você salvação plena. Então, a mesma cultura. Realmente houve uma matança, houve várias mortes com essas cruzadas, um movimento de reação ao movimento do islamismo. Houve também cruzada de crianças, o pessoal mandava crianças para as cruzadas, porque eles entendiam que as crianças eram puras, e se lutassem elas conseguiriam a vitória. Nada disso aconteceu, as crianças elas foram massacradas, tá ok? Então começou a se perceber que a igreja ela precisava de uma reforma, ok? Então, quais eram os motivos para essa reforma? São vários, né? Corrupção dentro da igreja, luta por poder, riquezas, cruzadas, inquisições, indulgências. A igreja estava corrompida, o amor ao dinheiro havia entrado dentro da igreja. Então, o que acontece? Muitos homens, tementes a Deus, eles tentaram promover uma reforma antes da igreja se tornar o que se tornou. E a igreja, ela sempre abafava a situação.
os grandes influenciadores líderes da igreja, sempre abafavam o que acontecia de errado dentro da igreja. Então, muitos padres, muitos bispos, muitos monges, eles começaram a questionar as práticas adotadas pela igreja. E a gente tem um exemplo aqui de um homem chamado João Tetzel. Ele era um mensageiro papal e o Papa, naquela época, deu uma missão a ele para ele vender indulgências na Alemanha, ali na cidade de Wittenberg. E o objetivo do dinheiro arrecadado com essas indulgências era promover ali uma reforma na Basílica de São Pedro em Roma. E aí o Papa tem essa ideia de enviar o João Tetzel, e então o João Tetzel ele proferiu a seguinte frase famosa, né? Ele dizia que cada vez que uma moeda cai no cofre do altar, uma alma sai do purgatório. Então, a igreja naquela época associando a venda de indulgências com a salvação, certo? Dizendo que se o fiel colaborasse, ele teria salvação plena ali com o seu dinheiro. Tá? A pessoa poderia ser a pessoa mais pecadora do mundo, a pessoa mais maldosa do mundo, e ela tinha a oportunidade de comprar a sua salvação, certo? Aí um homem chamado João Hus, ele questionou os erros da igreja e ele lutou então para que a igreja voltasse a valorizar as escrituras sagradas. A igreja colocasse a escritura no centro. Só que os seus questionamentos, a sua luta por uma igreja bíblica, acabou resultando em sua morte. Ele foi queimado em uma fogueira. E ele chegou a dizer, antes de morrer, eles podem calar esse ganso, porque Hus significa ganso. Mas Deus vai levantar um cisne cujo canto ninguém vai poder calar. Então há quem diga que ele estava se referindo a Lutero, afirmando que o que Lutero produziu tem um impacto tão grande na igreja que a igreja não poderia calar os seus feitos, né? Então, os reformadores eles questionavam, né, sobre a questão da salvação, porque a igreja começou a vender indulgências, aí o Papa começou a proferir salvação para todo mundo que participava das cruzadas. O pessoal que era da classe baixa ali do sistema feudal, da camada baixa da pirâmide, viu nas cruzadas uma oportunidade de avançar de camada e até de receber a salvação. Os reformadores começaram a questionar, mas será que a salvação é por obras mesmo? É por indulgência? É pela declaração papal? Tem alguma coisa errada nisso? A salvação é pela fé. A salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. A partir disso surgiu um homem, ele era um monge católico. Esse homem surge e ele foi encaminhado lá para a cidade de Wittenberg, na Alemanha. E ali ele começou a dar aula nessa universidade teológica. E ele, como um bom professor e estudioso, ele estudando a carta de Romanos, ali logo no primeiro capítulo, no versículo 17, ele é impactado pela mensagem, onde ele leu, o justo, ele viverá pela fé. Quando ele leu esse versículo, seus olhos então se abriram, certo? E aí ele percebeu que a justiça de Deus ela foi derramada sobre Cristo na cruz e todo aquele que nele crê é declarado justo não por obras, mas pela fé. Então, o justo, ele vive, ele é salvo pela fé. Ele não é salvo pelas obras. Tá ok? Então, isso queimou em seu coração. Ele resolveu no dia 31 de outubro de 1517, quando a gente comemora a Reforma Protestante, ele resolveu nessa data promover um debate com os estudiosos católicos. E ali, nesse debate, ele defendia 95
teses. Então, ele queria dialogar, ele queria debater essas teses com os teólogos católicos. Ele também era um católico. Ele não queria fazer uma separação da igreja, ele queria fazer uma reforma na doutrina católica. E ali ele pega as suas teses e ele prega em uma parede, porque era um costume de debates teológicos daquela época, de pregar as teses na parede para que ocorresse o debate. Só que os estudiosos daquela época, os líderes daquela época, viram essa atitude dele como uma ação de rebeldia e como uma afronta ao papado e à estrutura da Igreja Católica. E aí então o pessoal começou a questionar essa sua posição. E aí o papado chegou a afirmar que um javali selvagem entrou no jardim da igreja. Agora imagine aí um javali entrando no jardim da sua casa. O que é que ele vai fazer? Imagine um porco entrando no jardim da sua casa. Foi isso que Lutero estava fazendo segundo os líderes da igreja daquela época. Então a igreja disse que ele tinha 60 dias para se retratar, e aí ela criou uma bula com toda uma orientação para ele se retratar. E aí Martinho Lutero leu a bula e resolveu queimar essa bula, e ele foi excomungado da igreja, prometido de morte, e ele chega a fugir para um castelo de um amigo seu, e ali ele passa mais ou menos um ano estudando naquele castelo, e então resolve compor um hino chamado de Castelo Forte, que é esse hino que a gente conhece e muitas vezes canta na igreja, tá ok? Então esse hino foi composto por Lutero durante a sua fuga ali para esse castelo, tá ok? Então quais foram os fatores que ajudaram a reforma protestante? Foi o desenvolvimento da imprensa. Com o desenvolvimento da imprensa, muitos textos começaram a ser publicados com muita rapidez, o pessoal começaram a ter acesso à informação, começaram a ter acesso às escrituras. O sistema político tinha suas relações com o papado enfraquecidas, os papas não tinham grande influência, e a igreja não era mais vista com respeito por grande parte da população. Então, os monges começaram a se casar, os cultos eles começaram a ser realizados na língua alemã, antes era só na língua do latim, e muita gente não entendia os cultos realizados na língua do latim, ok? Então a Bíblia ela começou a ser traduzida para a língua alemã, a educação que antes era um privilégio da alta sociedade começou a ser um privilégio para todas as pessoas. Os camponeses que antes faziam parte das camadas mais baixas do sistema feudal, eles começaram a buscar os seus direitos e conquistarem os seus direitos, consequentemente ter acesso ao conhecimento. E também o Tratado de Paz de Augsburg, em 1555, okay? Depois da Reforma, esse Tratado de Paz ele deu liberdade para cada um seguir a sua própria religião sem nenhuma perseguição. Ok? Claro que havia ainda perseguição, certo? E a gente tem aqui, depois de Lutero, o surgimento de João Calvino. Ele foi um estudioso da palavra de Deus, ele nasceu na França em 1509, então ele tinha apenas 8 anos quando houve a reforma provocada por Lutero, e ele decidiu ali romper com a Igreja Católica, e para fugir da perseguição ele foi morar ali na cidade de Basileia, na Suíça. Então, um francês morando na Suíça, e ali ele começa a estudar a Bíblia, ele começa a produzir conteúdo, e para se ter uma ideia, esse homem era tão inteligente que ele foi considerado o mais intelectual dos reformadores. Ele vai então produzir uma teologia sistemática muito usada
pelos estudiosos, chamada de As Institutas de Calvino. Se você ainda não leu, você pode comprar e ler. É uma base de doutrina da fé cristã, as principais doutrinas da fé cristã. Você pode, então, ler essas institutas. E aqui, durante a Reforma Protestante, os reformadores desenvolvem as 5 solas, onde eles defendiam sola Escritura, que é somente a Escritura. O ser humano ele só pode ser dirigido pela palavra de Deus. O que estiver na palavra deve ser abraçado. O ensinamento que não estiver deve ser rejeitado. A doutrina católica diz que o católico ele não é dirigido somente pela palavra. Ele é dirigido pelo magistério. O que é o magistério? É o ensinamento dos líderes católicos. Então, ele é dirigido pela tradição católica. Aquilo que a Igreja Católica ensina é a verdade. O que o Papa diz é a verdade. Não somente as Escrituras, mas também aquilo que a Igreja defende. Então, o católico romano ele vai defender isso. E eles disseram sola gratia, somente a graça. O ser humano é salvo somente pela graça. Sola fide, somente a fé. Somente a fé. O ser humano é somente salvo pela fé. Solo Cristo, somente Cristo pode levar o homem até Deus. Não tem um outro intermediador, não tem Maria, não tem um Pedro, não tem um Papa. Cristo nos leva, através da fé, através da graça, à presença de Deus e ao perdão de Deus. E sole Deo Gloria. Então, sole Deo Gloria significa somente Deus a glória, somente Deus recebe a glória, e não o ser humano. Então, essas são as 5 solas da Igreja Católica. E aí nós temos uma reação do catolicismo à Reforma Protestante, que é a contra-reforma católica, através ali do Concílio de Trento, entre 1545 e 1566. Ele durou 18 anos por causa de alguns conflitos políticos, que parava e depois retornava, e foi declarado que os protestantes eles eram anátemas, ou seja, eles eram amaldiçoados, porque eles saíram de uma espécie de arca de Noé, certo? Que era a Igreja Católica, que somente ali o pessoal poderia ser salvo. Ainda hoje os católicos defendem que só há salvação na Igreja Católica, porque a única igreja verdadeira é a Igreja Católica. Então, as doutrinas dos protestantes deveriam ser rejeitadas, certo? E aí eles aproveitaram nesse Concílio de Trento, grave o nome desse concílio, Concílio de Trento, um concílio de movimento ao repúdio aos ensinamentos dos protestantes, tá, ok? Aqueles resolveram, então, sistematizar a sua teologia, a repensar a sua teologia para se defender desses ataques dos protestantes. Então, essa foi a contra-reforma. E aí, depois da reforma, surgiu nomes de estudiosos como Jacó Arminio, que aparece ali em 1603, com sua nova teologia sobre a salvação. E Jacó Arminio ele vai defender 5 pontos sobre a salvação. Esses 5 pontos, o primeiro aqui é que o homem ele tem livre-arbítrio. Deus, Jacó vai defender que Deus ele vai oferecer a salvação para o homem. E o homem é que vai decidir se ele quer ser salvo ou não. Então, ele tem capacidade para rejeitar essa oferta e tem capacidade para receber essa oferta. Isso, livre-arbítrio. Ele vai defender que a eleição ela é condicional, certo? Deus ele elege a pessoa para ser salvo, só que ele elege essa pessoa para ser salvo se a pessoa tiver fé. Se a pessoa não tiver fé, ele não elege. Então, Deus vai eleger aquela pessoa que tiver fé. E o terceiro ponto é a expiação universal de Deus, onde ele defendia que Jesus Cristo ele morreu por todos os homens.
Jesus Cristo, ele derramou o seu sangue mesmo para aquela pessoa que não vai querer saber dele. Ele promoveu a sua expiação mesmo para aquela pessoa que vai rejeitar ele no futuro, certo? E ele vai dizer que a oferta da graça de Deus, ela é irresistível. O homem pode resistir à oferta do Evangelho, ok? E ele vai dizer também que o homem, no seu quinto ponto, cair da graça, ele vai dizer que o homem pode perder a salvação, certo? E aí, contrário a essa teologia, veio uma reação dos alunos de João Calvino, através do Sínodo de Dort, em novembro de 1618. Então, os alunos de Calvino, eles fizeram uma assembleia para fazer uma confissão de fé que também tinha 5 pontos. E os 5 pontos dessa assembleia de Dort foi que o primeiro dizia que o homem ele é totalmente depravado. O que isso significa dizer? Que o homem ele é totalmente cego, totalmente escravo e totalmente morto. E ele não tem condições de querer a Deus, porque ele já está morto em seus pecados. Tudo que ele quer é rejeitar a Deus, ele só tem liberdade para uma coisa. O livre-arbítrio dele é só para dizer não. Ele não quer saber de Deus, ele não tem capacidade de ir até Deus, portanto, ele não tem o seu livre-arbítrio. Que as únicas pessoas que tiveram livre-arbítrio foi Adão e Eva antes do pecado e o próprio Senhor Jesus Cristo. Então eles vão defender no segundo ponto que a eleição ela é incondicional. Então é Deus quem toma a decisão da salvação. Pela sua graça, ele não se baseia naquilo que nós somos, porque nós somos totalmente depravados, não há nada em nós que agrade a Deus. Então ela é incondicional a eleição. Deus ele elege os salvos, não de acordo com a vontade dos salvos, não de acordo com as boas obras dos salvos, mas ele elege por pura graça. Ele vai dizer que, no seu terceiro ponto, que a expiação, a morte de Jesus, ela não foi universal, certo? Ela foi uma morte, ela foi uma expiação limitada. Limitada a quem? Limitada à igreja. Jesus Cristo, ele morreu da sua própria igreja, ele morreu pelos salvos, ele morreu somente por aquele a quem Deus planejou salvar, ok? Porque se ele tivesse morrido por todos, todos seriam salvos, porque o sangue de Jesus é capaz de perdoar o pecado por aquele a quem ele morreu. Lembra do cordeiro que era sacrificado lá no Antigo Testamento? Se o cordeiro era sacrificado, consequentemente, ele expiava o pecado daquele a quem ele representava. Então, se Jesus Cristo realmente morreu por você e por mim, significa dizer que nós temos os nossos pecados perdoados. Se ele morreu por uma determinada pessoa, o seu pecado foi perdoado, porque o cordeiro derramou o sangue. E derramar o sangue, há perdão de pecado. Então, não é todo mundo que vai ser salvo. Isso a gente chega na conclusão que Jesus Cristo não morreu por todos. Ok? Então, o quarto ponto é que a graça de Deus ela não é resistível. Ela é irresistível. Quando Deus chama, o pecador se arrepende. Quando o Espírito Santo toca na pessoa, ela vem para Deus, ela quer Deus. E aqui a gente tem 2 tipos de chamado, que é o chamado geral, onde Deus apresenta o Evangelho, e o chamado específico, onde Deus chama aquela pessoa, certo? Onde Ele chama aquela pessoa. E o quinto ponto é que há a perseverança dos santos. Todo aquele que é salvo não perde a salvação. Ele vai perseverar, ele vai continuar crescendo nos caminhos do Senhor. Ele vai continuar lutando contra o pecado, o verdadeiro salvo. Aquele que só teve um encontro com a igreja, aquele que só se emocionou, aquele que só chorou, mas nunca mudou de vida, na verdade ele só teve um encontro com a igreja.
mas não teve um encontro com o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Ele nunca foi salvo, porque o salvo, ele sempre persevera. É claro que o salvo muitas vezes se desanima, muitas vezes até peca, até cai no pecado, mas ele se ergue e ele luta novamente para não pecar, ele se entristece, tá ok? E aí também surgem os puritanos. Os puritanos surgem aqui, nesse caso, na Inglaterra, como um grupo que dizia que a reforma não aconteceu de uma forma correta. E aí eles surgem durante o reinado da rainha Elizabeth. Eles diziam, rapaz, a reforma não aconteceu como deveria acontecer. A gente precisa reformar muita coisa ainda. Então, durante o reinado do rei Jaime I, eles afirmavam que essa reforma deveria ser mais profunda. E os cristãos eles deveriam abraçar a pureza, uma vida de renúncia, deveriam se separar do mundo, deveriam estudar mais a palavra de Deus, guardar o sábado, ter abstinência ao álcool, certo? E eles eram perseguidos porque eles eram contra o governo do rei Jaime, certo? E do seu filho Carlos I. Então eles eram também perseguidos, certo? E aí qual foi o resultado desse repúdio ao governo do rei Jaime? Foi uma guerra civil entre esse governo e entre o parlamento dos puritanos. E a consequência dessa guerra foi uma assembleia chamada Assembleia de Westminster, ali na Inglaterra. E aí, com essa Assembleia de Westminster, surgiu a Confissão de Fé Reformada. É só você colocar lá aí na internet, Confissão de Fé de Westminster, e você vai ver a confissão de fé dele sobre quem é Cristo, como que ocorre a salvação, quem é o Deus Pai, quem é o Espírito Santo, quem é a igreja. Então, é uma confissão de fé doutrinária da fé protestante, ok? E aí, no final da guerra, o rei Carlos I foi condenado à morte e os puritanos assumem o poder temporário ali da Inglaterra. Você vê a igreja influenciando ainda o poder na Inglaterra. E aqui a gente começa a ver os batistas, tá ok? A gente tem aqui a teoria do surgimento da igreja batista. A primeira teoria é a teoria dos separatistas ingleses, onde diz que os batistas vieram do grupo de reformados que queriam se separar da igreja anglicana, ou seja, a igreja oficial da Inglaterra. Então, esses batistas, eles queriam se separar dessa igreja, porque essa igreja ainda abraçava muitos costumes católicos. Então, eles vieram da Inglaterra e queriam promover essa separação com a igreja católica, né? Com a igreja anglicana católica. E aí, nesse caso, ocorre então uma reforma na igreja anglicana ali, na Inglaterra. O restante da Europa estavam apaixonados por mudanças. E a Inglaterra já começou a despertar ali um desejo por uma reforma, mas não tinha ali uma figura reformadora. A gente via ali o Calvino na Suíça, a gente via outros reformadores. E aí, o que acontece? Qual foi a consequência? A reforma ela surge por um movimento político. Como é que surge isso? Como é que surge uma ruptura dos ingleses com a Igreja Católica ali na Inglaterra? Surge com essa figura do rei Henrique VIII. Esse homem, ele é muito interessante como Deus age, meus irmãos. É muito irônico, né? Deus vai usar esse homem aqui de uma certa forma. Esse homem, ele não conseguia ter filhos, né? A mulher dele se chamava Catarina. Ele não conseguia ter filho com a Catarina. Ele disse, rapaz, eu preciso me divorciar dessa mulher, porque ela não consegue me dar filhos, certo? E aí ele chama o Papa, ele era católico, ele chama o Papa, e aí ele diz assim, rapaz, eu quero que você venha anular meu casamento, porque eu quero ter filhos.
Só que o Papa vai dizer que o casamento é sagrado e dizer você não pode se separar dessa mulher. Ela é sua mulher mesmo se ela não consegue te dar filho. E aí então, ele irado, ele rompe com a Igreja Católica e ele cria então a sua própria reforma. Então, o movimento dele ele foi mais político do que espiritual. Ele vai se declarar chefe da igreja anglicana, ele é o dono da igreja agora, ele decide o que ele quer. Ele anula o seu casamento, se casa com uma outra pessoa. E é aqui que a igreja católica ela vai perder força na Inglaterra. E aí a igreja da Inglaterra vai ter uma característica mais reformada agora, na figura de Henrique VIII, certo? E aí ele conseguiu um parlamento, no parlamento um ato declarando-se chefe do Supremo da Igreja. Ele não era subordinado ao Papa e ele declarou com isso que todas as igrejas devem tornar a Bíblia acessível para todas as pessoas. Então percebe a ironia? Um homem estava chateado porque não conseguia ter filhos, queria se divorciar, o Papa não queria permitiu-se o divórcio, ele, até de uma forma orgulhosa, rompe com o Papa e torna a Bíblia acessível a todas as pessoas da Inglaterra. Isso vai promover uma revolução na Inglaterra, vai promover uma reforma na Igreja da Inglaterra, ok? Só que ele morre. E aí Eduardo VI, que é menor de idade, ele assume o poder e os nobres governarem em seu lugar. E no governo de Eduardo VI, há uma aceitação das doutrinas protestantes. Okay? E aí surge então, depois de Eduardo VI, surge então uma mulher chamada Maria, Rainha Maria. E essa mulher, ela quer então diminuir a influência que o rei, nesse caso Henrique VIII, e o rei Eduardo VI, trouxeram a influência protestante que eles trouxeram para a Inglaterra. Ela quer diminuir. E para isso ela faz uma tentativa de retorno às doutrinas da Igreja Católica Romana. E aí, como a cultura reformada já estava propagada na Inglaterra, muitas perseguições começam a acontecer. Muita gente começa a fugir para Genebra, ali na Suíça, né, para estudar na escola de João Calvino. Ele já tinha promovido uma escola. Percebe como a reforma protestante ela influenciou bastante a questão do conhecimento, o acesso à leitura, a propagação do ensino. A reforma protestante teve um impacto muito profundo na questão da área das ciências, né? Através dela surgiram escolas, surgiram universidades, houve a propagação no mundo científico. E eu acho muito irônico que hoje as universidades que começaram com a reforma protestante, elas hoje promovem uma propagação do homem no centro do universo, não Deus. Uma propagação humanista, uma propagação marxista que tem em sua filosofia a questão materialista, onde tudo é matéria e Deus não existe, em que a religião é o ópio do povo. Nossas universidades estão dominadas por esse marxismo e ateísta e o humanismo, né? O Deus ele foi retirado do seu trono nas universidades. E a gente percebe que tudo começou com a reforma protestante promovendo o conhecimento para todos os povos, né? Isso é muito irônico. Essa mulher começou a perseguir os protestantes na Inglaterra, eles serão apoiados pelo rei Henrique VIII, o pessoal começaram a fugir, certo? E aí veio a figura da rainha Isabel, ou Elizabeth I, a Grande, e com ela a igreja protestante foi oficializada como igreja do Estado. Os reformadores voltam para a Inglaterra, aí surge um grupo dos puritanos,
eles queriam uma reforma mais radical, certo? E aí surge um grupo dos separatistas dizendo: nós precisamos nos libertar do domínio da igreja na Inglaterra, ok? E aí surge a figura de dois homens, o John Smith e Thomas Hales, certo? O John Smith era pastor, ele era um pastor separatista, ele dizia que a igreja precisava se separar da influência da política da Inglaterra. Thomas Hales, ele era um advogado também separatista. E aí, como eles eram separatistas, eles eram perseguidos. Aí eles fogem para a Holanda em 1608, certo? Lá na Holanda, eles fundaram em Amsterdã uma igreja que passou a ser chamada de Igreja Batista. Daqui surgem os batistas. A primeira igreja batista ela surgiu na Holanda, através de ingleses que fugiram da perseguição na Inglaterra. Tá bom? E aí o que acontece? Eles colocaram o nome nessa igreja de Batista porque eles diziam que o povo precisava se batizar novamente, que aquele batismo não tinha sido um batismo bíblico. Eles precisavam se batizar de uma forma bíblica, certo? Eles vão se unir ali na Holanda aos menonitas, que era um grupo descendente dos anabatistas. Quem eram os anabatistas? Eram os reformadores rebatizadores, ok? Onde eles diziam que a pessoa tinha que ser batizada de uma forma bíblica e por decisão própria. Eles defendiam a separação da igreja e do Estado. Então, Thomas Hales ele vai discordar da união e volta para a Inglaterra, discorda dessa união com os menonitas, volta para a Inglaterra, ele vai acompanhado de outros batistas. E ali o Hales ele vai, em 1612, organizar a primeira igreja batista na Inglaterra. Só que ele não tinha uma doutrina bem sistemática e organizada. Muitas vezes ele defendia doutrinas calvinistas, muitas vezes ele defendia doutrinas arminianas, certo? E aí então ele funda a primeira igreja batista na Inglaterra em 1612, certo? E aí a gente surge em 1633 os batistas gerais, os batistas particulares, certo? Nesse caso, os batistas gerais, os batistas particulares, eram batistas que diziam que a expiação era particular, ou seja, a morte de Jesus era particular, e Jesus morreu apenas pela sua igreja, certo? E os batistas gerais diziam que não, Jesus Cristo morreu por todo mundo e cabe àquele por quem ele morreu decidir se vai querer ser salvo ou não. Tem uma influência mais arminiana, né? Certo? Então, houve então aí esse surgimento dos batistas com influência arminiana e com influência calvinista. Então, o evangelho ele começa a chegar na América do Norte, certo? Com a questão das disputas que haviam na Inglaterra, certo? A Inglaterra disputava territórios com Espanha e Portugal, e, consequentemente, ela manda seus habitantes para a América do Norte, ali nos Estados Unidos, para formar as 13 colônias da América do Norte, que hoje é os Estados Unidos. Então, a política dos Estados Unidos não foi uma política de colônia, explorar os recursos materiais, as riquezas materiais que existiam no caso, nos Estados Unidos. Como, por exemplo, Brasil, Portugal e Brasil, né? Foi uma questão de exploração dos portugueses. Mas nos Estados Unidos foi uma política de povoamento, ok? Uma política de povoamento,
certo? Ali, por causa dos conflitos teológicos que havia na Europa, muitas pessoas fugiram para ter liberdade de professar a sua fé e de viver a sua fé na América do Norte. A maioria dos colonizadores eram americanos, protestantes. Eles diziam que os Estados Unidos era a Nova Jerusalém. Ali a Igreja Batista começa a ganhar força nos Estados Unidos. Então, a maioria dos seus habitantes eram protestantes. E aí surge então o Rogers Williams, e foge da Inglaterra para os Estados Unidos por causa da perseguição do rei Carlos aos puritanos. E ali ele organizou a primeira igreja batista no estado de Providence no ano de 1639. Em pouco tempo, os batistas se estabeleceram por todas as colônias. Os batistas, em 1781, eles influenciaram a Constituição americana deste ano. Okay? Percebe aí a Igreja Batista ganhando poder na América do Norte. E em 1845 foi fundada a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos e a Junta de Missões Estrangeiras com o objetivo de evangelizar a América do Sul, certo? O problema é que a Constituição do Império Brasileiro limitava a liberdade de culto a outras religiões, certo? Em 1857, houve a primeira tentativa de envio de um missionário ao Brasil, pelos Estados Unidos, foi o Thomas Jefferson, a sua esposa, só que ele teve que voltar por causa de problemas de saúde, certo? Ele não passou muito tempo no Brasil e não teve muito sucesso no seu ministério. E aí, em 1871, estava havendo aí uma guerra chamada de Guerra da Secessão, ali nos Estados Unidos, onde muitas pessoas defendiam a abolição da escravatura, outras defendiam a permanência da escravatura, por isso colidiu-se essa guerra. Então, muita gente começou a fugir dos Estados Unidos para vir morar no Brasil, e muita gente era cristã, certo? E aí eles resolveram organizar a Igreja Batista de Santa Bárbara, no estado ali de São Paulo, certo? Porque essa igreja ela tinha um problema. Os irmãos dessa igreja eram americanos que não sabiam falar português. Eles se contentavam em fazer os cultos apenas ali na sua língua e estavam acomodados em não evangelizar os brasileiros, certo? E um dos motivos era porque eles não dominavam a língua, certo? Brasileira. Uma bênção que essa igreja recebe é a conversão do ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque, certo? Esse padre ele vai ajudar os irmãos dessa igreja, ele se converte e então vai ter um papel muito importante nessa igreja, certo? Ele deixou o seu sacerdócio católico em Maceió, ele era nordestino, ele fugiu para São Paulo devido às perseguições religiosas. Ele foi o primeiro batista brasileiro e um instrumento usado por Deus para a implementação do trabalho batista no Brasil. Ele ajudou os missionários de Santa Bárbara a aprender o português. Okay? Então, o primeiro batista brasileiro é nordestino aí de Maceió, um ex-papa católico, um ex-padre católico, né? Isso é muito interessante, certo? E aí surge então a figura de William Beck Bagby e Anna Luther Bagby, o casal Bagby. Então quero que você memorize o nome desse casal, que é muito importante no meio batista. Decore aí, tá bom? William e Anna Bagby. William e Anna Bagby. Guarda esse nome aí na sua memória, porque eles são missionários pioneiros no trabalho batista no Brasil. Okay? Chega ao Brasil em 1881 e em 15 de outubro de 1882, lá em Salvador, eles fundam a primeira igreja batista do Brasil, certo?
E você pode se perguntar, mas pastor, mas a primeira igreja batista do Brasil não foi a igreja de Santa Bárbara, lá em São Paulo, com os americanos? Porque essa foi a primeira igreja batista para brasileiros, certo? Para evangelizar os brasileiros. A de Santa Bárbara é a igreja mais reunião particular dos irmãos ingleses. Então, os missionários Baby, eles fundam então a primeira igreja batista, que é no Nordeste, certo? Lá em Salvador. Eles têm ajuda aí do casal missionário Zacarias Taylor e Kate Taylor. Esse casal missionário, eles vão ajudar aí o casal Bagby. Então, o casal Bagby deixa o trabalho ali em Salvador, eles se mudam para o Rio de Janeiro, e o casal Taylor, eles assumem essa missão ali no Nordeste, lá na Bahia, certo? E ali eles vão propagar o Evangelho no Nordeste, certo? Eu queria também que você memorizasse o nome desse casal, Zacarias e Kate Taylor, que é muito importante, certo? O nosso instituto, o Instituto da Morada, recebeu o nome de Zacarias Taylor em homenagem a esse missionário. Okay? E aí, como que o Evangelho chega no Piauí, certo? O Evangelho está sendo propagado ali na Bahia com Zacarias Taylor, tá certo? O William Baby já tinha ido para o Rio de Janeiro, Zacarias Taylor tinha ficado na Bahia, e aí aparece a figura do Dr. Joaquim Nogueira Paranaguá, homem político, católico, deputado federal do Piauí, defensor da liberdade, ok? Ele estava em uma viagem de Corrente, ele tinha saído de Corrente, ia passar por Barra, certo? Na Bahia, e para ir para o Rio de Janeiro. E aí o Zacarias Taylor chega na cidade de Barra, do Rio Grande, ali na Bahia, para evangelizar, e houve um problema. O pessoal não queria que ele propagasse o evangelho ali, o pessoal estava planejando realmente matá-lo. O doutor Joaquim, que tinha saído de Corrente, que estava passando por Barra para ir para o Rio de Janeiro, ele sabe desse plano e ele tenta evitar, então, a concepção desse plano, né? Certo? O Dr. Joaquim Nogueira Paranaguá, ele era um defensor da liberdade e ele ajudou nesse caso, a formular a Constituição de 1891, que era a Constituição republicana, que defendia a liberdade religiosa e a separação da Igreja e do Estado. Porque até a Constituição de 1824, a Igreja ainda era unida com o Estado e só tinha uma religião oficial, que era a religião católica romana. Então, ele era um republicano, defensor da liberdade, e quando ele descobre esse trama, ele fica revoltado e quer ajudar Zacarias Taylor, né? E pela providência divina, eles embarcam no mesmo trem que ia em direção para o Rio de Janeiro. Só que o Zacarias Taylor, ele não sabia do crime. Ali os dois, eles têm uma boa relação durante a viagem, e o Zacarias Taylor, como um evangelista, ele começa a falar do evangelho para o Dr. Joaquim, e então ele recebe de presente uma caixinha com vários livros do Novo Testamento, com algumas Bíblias, certo? E o Dr. Joaquim, nesse caso, ele tem um irmão que tinha um trabalho em escola em Corrente. Você percebe aqui no mapa que Corrente, ela é próxima à Bahia, certo? Corrente é próxima à Bahia. Então, o Dr. Joaquim, ele vai dar esse presente que ele recebeu do Zacarias Taylor, né, num caixote, vários exemplares do Novo Testamento, livros de Mateus e Lucas e 5 Bíblias, e vai, nesse caso, apresentar esse presente para o seu irmão. O seu irmão era gêmeo dele,
era o José Nogueira. Ele tinha uma escola em Corrente, trabalhava nessa escola. José Nogueira, ele recebe esse presente e tem uma ideia. Rapaz, vamos usar esse material como um material didático para influenciar a capacidade de leitura dos nossos alunos. E vamos também usar para apresentar a palavra de Deus aos alunos e aos seus pais. Nós vamos fazer um grupo de estudo aqui. Vai ter estudo na escola e estudo bíblico. E aí ele promove isso, né? Eles eram, na verdade, seminaristas católicos. Eles entraram no seminário, depois saíram do seminário porque não concordavam com algumas doutrinas defendidas pelo seminário. Eles eram abolicionistas e republicanos, defendiam a liberdade. E o Joaquim Nogueira, ele era deputado provincial e vice-governador do Piauí, certo? Nesse caso. E o Benjamin Nogueira, ele era um pecuarista, certo? Eles tinham assim uma grande influência sobre a educação em Corrente, certo? E aí, com essa distribuição dos livros, algumas pessoas começam a se converter. E o primeiro a se converter, quem é? É o Benjamin Nogueira. Nós não temos relatos se o Zacarias, se o Joaquim se converteu, mas o Benjamin, seu irmão que morava em Corrente, sim, certo? Ele se converte, ele vai a Salvador em 1986 a procurar Zacarias Taylor, porque o doutor Joaquim Nogueira havia falado de Zacarias Taylor. Ele disse, rapaz, eu quero conhecer esse homem. Ele vai ali, ele vai com o objetivo de tentar, com Zacarias Taylor, encontrar um pastor que estivesse decidido a abrir um trabalho evangelístico na cidade de Corrente. Ali ele leva Bíblia e folhetos para distribuir em suas terras, depois dessa visita, né? Ele tem uma ideia. Ele tem uma ideia de criar pequenos grupos ali nas casas de Corrente, antes da chegada do pastor. Então, antes de chegar um pastor ali, o próprio Benjamin ele já tinha montado pequenos grupos na cidade para estudarem ali a Bíblia e louvarem a Deus. Então, um homem com um coração sedento pela palavra e sedento para que o evangelho se propagasse ali na cidade de Corrente. O evangelho estava chegando no Piauí, juntamente com os batistas ali de Salvador. Aí, o pastor Ernesto Jackson, ele em 1901 faz uma visita à cidade de Barra do Rio Grande, ali na Bahia. Benjamin Nogueira, esperto, fica sabendo que ele estava ali em Barra, na Bahia, que era perto de Corrente, e vai lá e convida ele para visitar e pregar na cidade de Corrente, certo? Ali mais precisamente na sua fazenda. No dia 17 de julho de 1901, o pastor Ernesto Jackson ele se torna o primeiro pregador batista a pregar no Piauí, certo? E ali nesse mesmo dia ele batiza Benjamin e batiza outras pessoas. Certo? Então ele foi o primeiro pregador batista, porque o primeiro pregador evangélico a pregar no Piauí foi o George W. Butler, que foi um pregador presbiteriano que pregou em 1887 em Teresina, certo? Então, houve o pessoal ficaram sabendo do conhecimento do Benjamin, pecuarista, ficaram sabendo que muitas pessoas se batizaram, ele mesmo se batizou, então propagou-se uma intolerância religiosa, certo? O padre da paróquia de Corrente ficou sabendo e depois disso ele não queria deixar mais os protestantes entrar na cidade. Alguns homens bêbados ficaram sabendo e começaram a gritar de madrugada com as suas armas de fogo: fora daqui, seus protestantes! Muitos tocavam o sino e começaram a gritar, né? Viva a religião católica! E houve também uma tentativa de assassinato ao pastor Ernesto Jackson. O delegado da cidade,
ele fez uma intimação para que eles realmente saíssem da cidade rapidamente, caso contrário, ele usaria de brutalidade. Então percebe que nesse momento ainda estava tendo uma transição antiga, da antiga Constituição, que era influenciada pela união da Igreja com o Estado. A Igreja oficial era a Igreja católica, e o pessoal estava tendo uma transição para a Constituição Republicana, onde dava liberdade. Então, por isso a perseguição aí dos batistas com a conversão de Benjamim, ok? Então, o pessoal começou a se reunir na fazenda do Benjamim. O resultado disso foi que 5 pessoas foram batizadas. Benjamim e seu sobrinho Antônio Nogueira, eles conseguiram uma casa na cidade onde conseguiram realizar os cultos públicos e tiveram a ideia da construção de um templo. No dia 10 de janeiro de 1904, houve a inauguração da primeira igreja batista de Corrente. Além disso, eles construíram uma escola ao lado e uma biblioteca comunitária. Percebe sempre a igreja unida com a propagação do conhecimento e ensino, certo? Ensinando crianças não só o conhecimento científico, mas influenciando na vida de fé delas, propagando o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é muito importante. A igreja conseguiu um caminhão e batizou esse caminhão de Caminhão Faz Tudo. Aqui a gente tem a imagem da igreja atual, certo? Ali em Corrente, aqui uma imagem antiga com o Caminhão Faz Tudo. A escolinha aqui do lado, muito interessante, tá certo? Aqui uma reunião à noite, né, à frente à igreja do pessoal, tem uma pracinha em frente a essa igreja, interessante. E aí a gente tem o Evangelho Batista chegando na nossa igreja, Batista do Morada Nova, no dia 21 de abril de 1932, um grupo de 41 irmãos, apoiado pelo missionário Edward Crook, liderados pelo pastor Jonas de Macedo, eles decidiram organizar a segunda Igreja Batista de Teresina, que era filha da primeira Igreja Batista de Teresina. E aí, esses irmãos, depois de organizado, depois de muito tempo, certo? Mais precisamente aí 62 anos, depois de 62 anos, a fundação da segunda Igreja Batista de Teresina, eles então fundaram a Igreja Batista do Morada Nova. Então, o Evangelho Batista chegou aqui em 1994. Então, espero que você tenha se edificado com essa aula, espero que você tenha tido uma noção da história dos batistas. O livro que a gente usou para trazer essa aula foi História dos Batistas no Piauí, de Itamar Souza Brito. Você pode comprar esse livro, certo? Que ele vai te edificar bastante. Quero lembrar algo muito importante para você, certo? Você vai colocar a sua presença aqui nessa aula. Como é que você vai colocar? Você vai lá em comentários e escrever o seu nome completo. Escreva o seu nome por completo, porque pode ter gente com o seu nome, ok? Igual ao seu. Escreva o seu nome completo. A partir daí você vai garantir a sua presença. Deus te abençoe.